Olá, você vai ver nesta edição. Pleno homologa a decisão que revogou cautelar que suspendeu obra de cadeia pública de Sapezal. Secretária de Educação de Chapada dos Guimarães é multada. TCE aprecia monitoramentos feitos sobre os controles da logística de medicamentos em prefeituras. Representação externa envolvendo a Câmara de Guarantã do Norte é julgada improcedente. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma decisão que revoga a suspensão de uma tomada de preços realizada pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. A licitação era para a contratação de uma empresa para a construção de uma cadeia pública em Sapezal. Veja os detalhes. A suposta ocorrência de ilegalidade na tomada de preços 001 de 2018 foi formalizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, atualmente integrada à Secretaria de Segurança Pública, para fins de contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia e arquitetura, voltados à elaboração de projetos executivos, dentro dos padrões técnico-estruturais e prescrições legais aplicáveis à construção de unidades prisionais, visando a realização de obras na cadeia pública do município de Sapezal. A medida cautelar havia sido concedida tendo em vista a probabilidade de ilegalidade do referido procedimento licitatório, quanto à perpetuação de prejuízos à empresa representante e à própria administração pública. A parte peticionada anexou nos autos do processo que adotou providências para sanar as irregularidades apontadas na cautelar. Diante disso, o Ministério Público de Contas emitiu parecer pela consequente revogação da decisão. Na análise do processo, o relator conselheiro interino Moisés Maciel entendeu que a medida adotada leva a reconhecer o exaurimento dos efeitos da tutela acautelatória concedida na decisão singular, em razão da resolução da questão questionada. Em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de que a decisão 778 2019 seja homologada pelo egrégio Tribunal Pleno, a fim de revogar a decisão 490 2019. Haja vista que a providência adotada pela parte representada em sanar a ilegalidade identificada na tomada de preço 01/2018 permite que o certame possa ter o seu andamento restabelecido. A secretária de Educação de Chapada dos Guimarães foi multada pelo TCE por ter realizado despesas irregulares. Essa constatação está no voto apresentado em sessão da 2ª Câmara de Julgamento. Acompanhe. A secretária municipal de Educação do município de Chapada dos Guimarães, Ellen Cristina Xavier Moreira, autorizou o pagamento indevido de verbas a títulos de aulas excedentes a professores que não exerciam função em sala de aula. A constatação é da Secretaria de Controle Externo, que classificou a irregularidade como JB01, que trata da realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais ou ilegítimas. Em razão da ocorrência de irregularidades, o Pleno do Tribunal de Contas acatou o parecer do Ministério Público de Contas e aplicou multa de 10 UPFs à Secretária Municipal de Educação de Chapada dos Guimarães. Conforme o parecer técnico, o pagamento das chamadas aulas excedentes é exclusivo aos professores em atividades de sala de aula. O TCE manteve o apontamento por entender que as justificativas apresentadas pela defesa não sanariam a irregularidade. De acordo com a auditoria da SESEX, as professoras Ana Rodrigues Amorim, Atanilza Maria dos Santos, Fabiana Zanqueta Ziglio e Terezinha de Oliveira Neves teriam recebido, entre outubro de 2017 e março de 2018, verbas a títulos de aula excedentes sem que exercesse funções em sala de aula. Entendo pela manutenção da irregularidade referente à realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e ou ilegítimas, JB irregularidade, JB01, e pela
procedência da presente representação de natureza interna, com aplicação de multa de 10 UPF-CMT e expedição de recomendação conforme a íntegra do voto. Controladores internos de Ponte Branca e Colíder cumpriram alertas e ficaram quites com o TCE. Mas os servidores de Juscimeira e Apiacás receberam determinação. Já os prefeitos desses 4 municípios não realizaram as ações ligadas ao controle da logística de medicamentos e receberam novos prazos para o cumprimento de acórdão. Tudo isso foi constatado em processos de monitoramento. Veja. Os 4 processos são de relatoria do conselheiro Guilherme Antônio Maluf e foram apreciados em sessão plenária da primeira Câmara de Julgamento. Nesses processos foram verificados se os prefeitos e os controladores internos das prefeituras de Ponte Branca, Juscimeira, Apiacás e Colíder cumpriram os alertas feitos no Acórdão 281 de 2017, referente à apreciação de um levantamento realizado sobre os controles internos administrativos na área de logística de medicamentos. Os gestores deveriam providenciar a imediata implementação e o aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles de forma adequada e efetiva até 31 de dezembro de 2017. E os controladores internos deveriam relatar em todos os pareceres periódicos encaminhados via Sistema Aplique a avaliação desses controles e as ações adotadas pela gestão para solucionar as falhas identificadas. Em Juscimeira, segundo o conselheiro relator, nem o prefeito e nem o controlador interno cumpriram os alertas e, por isso, foram reiterados os dispositivos do acórdão em forma de determinações impostas pelo conselheiro relator. Após analisar os documentos, em sintonia com a unidade técnica do Ministério Público de Contas, verifiquei que o prefeito não encaminhou o plano de ação, nem a documentação comprobatória das ações implementadas para aprimorar o sistema de controle interno. Além disso, o controlador interno não realizou a avaliação, nem emitiu os relatórios de acompanhamento. Posto isso, acolho o parecer ministerial e voto pela certificação do descumprimento dos alertas do item 2 do acórdão pelo prefeito, senhor Moisés dos Santos, e pelo controlador interno, o senhor Diogo Paranhos Correia, sem aplicação de multa devido à ausência de previsão regimental, com realização de determinações ao chefe do Poder Executivo e à unidade de controle interno de Juscimeira. No caso de Colíder, o prefeito cumpriu parcialmente o alerta e o controlador interno comprovou que seguiu os dispositivos do acórdão enquanto exerceu essa função no município. Analisando os documentos, verifiquei que o gestor elaborou o plano de ação dentro do prazo concedido pelo acórdão, mas não comprovou adequadamente o cumprimento de todas as ações planejadas. Reconheço e destaco a elaboração da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, além de sua distribuição entre as unidades de saúde do município, contribuindo para a melhoria da logística de medicamentos. O controlador interno, por sua vez, comprovou que empreendeu esforços para que a decisão fosse cumprida e que foi afastado do cargo antes do término do prazo estipulado para o cumprimento dos alertas. Já os prefeitos de Ponte Branca e Apiacás descumpriram o acórdão e receberam novas determinações. Já aos controladores internos desses municípios, foi determinado que acompanhem a implementação dos planos de ação voltados à logística de medicamentos. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou improcedente uma representação de natureza externa envolvendo a Câmara de Guarantã do Norte. O processo analisou supostas diárias concedidas de maneira irregular. Veja os detalhes. Essa representação de natureza externa foi proposta pelo controlador interno da Câmara de Vereadores de Guarantã do Norte para apurar supostas irregularidades no pagamento de diárias concedidas ao ex-presidente da Câmara Municipal, Celso Henrique Batista da Silva, ao secretário-geral Nabson Natan Lourenço Pires e ao diretor legislativo Cleberson Antônio Brandão. A Secretaria de Controle Externo e Administração Municipal entendeu que os fatos deveriam ser apurados. Após a análise, a SESEX responsável emitiu um relatório técnico concluindo que as diárias foram repassadas aos servidores de maneira regular e considerou que as atividades durante o deslocamento tinham amparo legal na lei municipal. Na defesa, o ex-presidente da Câmara
alegou que as diárias foram concedidas de forma legítima e relembrou que a viagem a Cuiabá foi motivada pelo evento referente à regularização fundiária urbana e rural, assentamentos e glebas, realizado na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Constato que não ressaem dos autos informações ou documentos capazes de comprovar alguma irregularidade da concessão de diárias aos servidores Nabson Lourenço Pires e Cleberson Antônio Brandão. Pelo contrário, restou demonstrado que as diárias foram concedidas de forma regular e em consonância com a legislação municipal. Em vista disso, assiste razão à equipe técnica, motivo pelo qual entendo pela improcedência desse processo. Diante do exposto, pelas razões constantes na íntegra do voto, deixo de acolher o parecer da Lavra do Procurador de Contas William de Almeida Brito Júnior e voto preliminarmente pela rejeição da litispendência, uma vez que tal instituto não se aplica ao caso analisado, e B, no mérito pela improcedência dessa RNE, tendo em vista não terem sido constatadas irregularidades nos fatos apontados. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!